Doutor Luiz Fernando, nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da Nova TV. Antes de mais nada, agradecemos ao senhor pela prestabilidade de informação junto à sociedade friburguense. Doutor, qual é a situação médica nesse momento no município de Nova Friburgo? Nós estamos apreensivos com os profissionais da área de saúde também, né? Estamos atendendo a população no Raul Sertã. Pedimos à população que esteja com sintomas leves ou que esteja bem de saúde, que fiquem em casa, que procurem só o hospital em caso de um esforço respiratório grande ou febre alta. Agora, doutor, a questão, a gente percebe em relação às estatísticas nacionais, de que a cada 2 dias vem dobrando o número de casos, né? 2 dias, não é isso, Patrick? Então, o que acontece? A gente sabe, como a tempestade, vai chegar a pandemia. Doutor, o senhor trouxe para a gente a informação, inclusive a ideia de utilizar o sanatório naval como apoio para receber os infectados, os doentes graves em relação à pandemia. Essa situação, doutor, é importante a gente reiterar às autoridades, ao prefeito de Nova Friburgo, a gente sabe que é muito temoso, mas a fim de que se sensibilize. A gente sabe que o secretário de saúde não é médico, que o subsecretário não é médico. Então, mas mesmo assim, a responsabilidade deles até aumenta, né? Em razão do cargo que ocupa. Então, doutor, qual é a orientação que o senhor faz ao prefeito, ao secretário de saúde, a fim de que preserve e salve vidas? Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser do Patrick, pode ser do Wendel, pode ser daquele telespectador que está nos assistindo. Olha, mais uma vez, eu aconselho ao prefeito, eu faria dessa forma. O Sanatório Naval sempre foi um parceiro de Friburgo, a Marinha sempre é parceira de Nova Friburgo. Então podia atender ali os casos suspeitos, né, do coronavírus e também outros casos que não vão comprometer assim, os doentes crônicos que já estão internados no Raul Sertã. Né, você vê exemplos de São Paulo, o hospital, acho que o Hospital das Clínicas, não tenho certeza, fez um andar inteiro só para coronavírus. No estádio do Pacaembu, né? Eles estão fazendo um hospital para atender o pessoal só com suspeita ou com caso de coronavírus. Então, acho que a gente tem que tomar essa atitude, porque assim você protege alguns doentes que já são rotineiros. Um paciente com insuficiência renal é uma coisa complicada. Se ele pegar o coronavírus, que ele vai estar com a imunidade mais baixa, um paciente com uma diabetes muito alta, um paciente infartado, um pós-operatório também, paciente do pós-operatório, é complicado pegar o coronavírus, porque volta a avisar a população. O coronavírus não tem uma letalidade muito alta, mas nos casos graves precisa de atenção ventilatória, não precisa de respiradores, precisa de uma equipe treinada, e temos que proteger também os funcionários da saúde, porque se tu vê no mundo inteiro são os que são bem atingidos pelo vírus, né? Que a contaminação é de um paciente contamina 3, 4, um paciente infectado contamina 3, 4 pessoas, né? Eu ouvi uma matéria de um especialista na área, e ele disse que cada indivíduo infectado, ele funciona como uma fábrica de transmissão, doutor. Porque o vírus, Marconi, ele tem dentro do ser humano a função de casa, como se fosse a casa dele. O ser humano é o hospedeiro do vírus, entendeu? Então, o que acontece? E algumas pessoas serão assintomáticas, outras pessoas terão sintomas leves e a minoria terá sintomas graves. E essa minoria, pela proporção de contaminação do vírus, precisa de uma atenção muito especial da saúde. É por isso que eu bato na tecla que deveria ter lugares para atender isoladamente. Até a vacinação, né, dos idosos agora, por que não fazer nos Detrans mesmo? Que tem aqueles boxezinhos, né? Para não colocar risco, filas para o idoso se contaminar, né?
Então, eu acho que são coisas pensadas, tem que pensar em várias coisas, uma estrutura maior, né? Para poder a gente poder combater o vírus. Ele vai chegar numa virulência alta, depois tende a cair, mas para isso precisa fazer medidas, né? Porque, doutor, a verdade é a seguinte, como está sendo feita a testagem em relação à maioria das pessoas que estão com sintoma, na verdade, é só aqueles graves, e mesmo assim está indo para Fiocruz, está demorando. Pode falar, doutor. Infelizmente, você vê que os Estados Unidos começou a testar, você vê como aumentou o número dos casos. E no Brasil, infelizmente, só testa paciente grave ou com sintomas muito graves, ou pacientes internados. Então isso dificulta também você ter os números exatos, né, da pandemia, né? Sem dúvida, né? Eu estava conversando hoje com o doutor na parte da manhã, e o doutor estava falando que o presidente vai fazer, serão 10 milhões de testes, né? Aí o senhor estava dividindo praticamente pelo número de estados, né? Aí o senhor falava assim, 10 milhões de testes, uma média de 20, né? Vamos dizer, 20 estados, daria em torno de 500 mil. Então, vou supor que Rio de Janeiro recebesse 500 mil testes. Municípios, não é isso? Dividindo pelo esse número de municípios, a quantidade vai ser muito baixa, né? Muito pequena, né? Eu acho que o grande lance também, acho que as autoridades, elas deveriam se atentar para um fator muito importante. Se a gente conseguir detectar o indivíduo doente, a gente pode isolá-lo antes que ele transmita, entendeu? Então é importante a realização dos testes. E os testes também demoram de 4 a 7 dias para vir o resultado hoje. Então tem gente que fez o teste que ainda não tem o resultado, né? Você imagina, 7 dias depois, como que vai ser? Então, é importante que as pessoas fiquem em casa, é importante que as pessoas façam a higiene pessoal bem feita, que lavem bem as mãos, mas também é importante tomar medidas do que vão existir pacientes graves, sim. É importante que a gente cuide bem deles para poder a chance. Como eu falei, a letalidade do vírus ela é pequena, quando tratado imediatamente, né? Agora, doutor, eu vou pedir o Patrick, ele vai botar uma reportagemzinha que o Enio Nascimento fez no Hospital Raul Sertã. Eu queria que o senhor assistisse. Vamos lá, Patrick? Dá para ser? Vamos lá, então. Bom dia, seguidores. Hoje eu venho fazer uma denúncia muito grave. Em meio à doença, o vírus que está se espalhando por todo o Brasil, aqui em Nova Friburgo, deixa a desejar em vários aspectos da situação da saúde. Inclusive, acabei de receber a denúncia, estou no hospital, de momento aqui na entrada da emergência, que vocês podem ver. E olha só, recebi uma cartinha. E nessa carta, alguns funcionários, foram 1, 2, 3, que me passaram informação, são vários, e eu estou aqui acompanhando. Então, preste atenção e marque o senhor prefeito nesse vídeo. Olha só a quantidade de material que está faltando, material essencial para o tratamento dos pacientes. No Raul Sertã, o Hospital Municipal de Nova Friburgo, não tem sabonete líquido, álcool em gel, capote descartável, não tem máscara. Quando tem, só 2 para cada funcionário, sendo que as máscaras só vale durante 2 horas. Como um funcionário vai trabalhar com 2 máscaras, que cada uma vale por 2 horas, isso é um crime. E veja bem, a denúncia não para só nesse momento. Tem mais um outro lado. É um absurdo. Vamos à segunda parte. A segunda parte diz também, segundo denúncia de funcionários, não tem pano de chão suficiente, não tem material de higiene nos setores. E outra, uma denúncia grave, os funcionários estão pedindo treinamento para os funcionários na limpeza. É uma barbárie isso.
Então esse aqui é o apelo que eu peço à população, aos senhores vereadores, à administração do Raul Sertã, à secretária de saúde, o secretário, ao nosso chefe do executivo. Por favor. É um absurdo. Agora, se o Hospital Raul Sertã não tem esse material básico, como nós vamos combater essa pandemia de coronavírus na cidade? Então aqui fica meu total repúdio à administração do Raul Sertã. Estou aqui mais uma vez mostrando para o povo a realidade da saúde friburguense. Que é o Enio Nascimento, Noticiário Friburguense. Doutor Luiz Fernando, aí ouvimos o Enio do Noticiário Friburguense, em que fala da falta de equipamentos, a falta de equipamentos de proteção individual aos funcionários. Então, quer dizer, doutor, a gente está trazendo um problema antes da pandemia se agravar em nosso município. Há necessidade, o senhor é um profissional, o senhor é um médico, a fim de realizar um apelo ao prefeito de Nova Friburgo que tome providências. Que não é possível, doutor Luiz Fernando, que os funcionários também sejam sacrificados. Porque se os funcionários forem contaminados, como teremos profissionais para salvar vidas daqueles que vêm em estado grave, doutor Luiz Fernando? Marconi, é o que eu estou falando. Eu estou avisando, estou alertando, acho que tem que tirar os suspeitos, não atender ali no Raul Sertã, porque vai prejudicar tanto a equipe que não foi treinada para isso, como também os pacientes crônicos. Ele tem a Fundação Getúlio Vargas aqui, que é um prédio cheio de salas, maravilhoso, que dá para atender os doentes. Tem o Sanatório Naval, tem algumas coisas que ele pode fazer que vai minimizar o nosso problema, entendeu? Só que o que nunca a gente fala, né? Mas geralmente as autoridades acham que isso não vai acontecer. Está acontecendo no mundo inteiro, isso não é realidade. Ou então vão manipular os números, né? Em relação à testagem, né? Ou está pensando que vai manipular os números, só pode. Porque isso não vai acontecer. Então é importante que se sensibilize as autoridades, que façam pontos de atendimento. Você vê o exemplo de São Paulo, pô. São Paulo explodiu lá, mas os caras estão tomando a providência. Todo dia o prefeito de São Paulo está lá falando, o governador. Exato, com o secretário de saúde do lado, ou com o diretor médico do lado, sempre trazendo as informações. A informação que a gente chega é que o prefeito desapareceu da prefeitura desde quarta-feira, não se vê o prefeito. Se ele está, mande informação, ligue, ele tem meu telefone, pode ligar e trazer informações. O secretário de saúde também sumiu, pulverizou. O único que eu vi alegando que agradecendo a Cruz Vermelha pelas tendas e depois por trás mandou tirar as tendas, doutor. Quer dizer, essa gente está achando que não vai ter responsabilidade depois, doutor? Qual que é o grande problema, Marconi? A gente tem que ver agora pelo lado do profissionalismo, né? E, infelizmente, Friburgo tem esse problema de lado pessoal, de perseguição, de não ouvir. Nesse momento é um momento de união. Perfeito. Ninguém nesse momento está certo. Agora a gente tem que proteger os funcionários da saúde, principalmente o cidadão friburguense. Porque na época do carnaval, eles impediram a Cruz Vermelha. Uma senhora foi atropelada, levou mais de 30 ou 40 minutos para ser socorrida, uma senhora ou um rapaz, e a situação poderia ter se agravado muito mais. Se a Cruz Vermelha estivesse fazendo o plantão, poderia ter amenizado o sofrimento daquela vítima na Avenida Alberto Brown, né? Diz que o secretário de turismo levou um susto tão grande que acabou até no hospital por pressão alta, né? Deve ter dado meia-culpa, né? Em função da Cruz Vermelha. E agora a gente vê a Cruz Vermelha em relação às tendas. Então parece que é realmente uma coisa pessoal. Talvez seja o único lugar do mundo em que o prefeito não deixa a Cruz Vermelha agir. Porque a Cruz Vermelha só faz o bem. Você vê que os garotos são treinados, eles estão sempre mostrando
eles fazem treinamento mesmo fora de crise, eles têm uma experiência boa para lidar em casos graves, né? Então, eu acho que a gente tem que pedir o apoio de todo mundo. É isso que falta, humildade ao governo municipal. Eu acho que todos nós estamos nessa luta. Não só humildade, como responsabilidade, né, doutor? Que eles têm responsabilidade, também, né? Entendeu? Eu acho muito importante que eles pensem, nós estamos batendo nessa tecla. Você vê que eu falei ontem, anteontem, falei sábado, você vê São Paulo está fazendo, outros lugares estão fazendo, a China também acabou com os altos índices, hoje não tem tido casos há 2 dias ou 3 dias, mas fez o hospital em 20 dias, tu viu? Isolou os doentes. E eu estou falando isso, entra no meu ouvido, sai no outro, né, Marconi? E o senhor estava até falando comigo, né, conversando com o senhor antes de entrar ao ar, né, no ar, o senhor falou comigo que inclusive Nova Friburgo é um vale, né, que isso são concentrações, o que pode haver uma propagação maior, né? Então tem que ter, a população está fazendo a parte dela, como o Patrick mostrou ali, as imagens, a Avenida Alberto Brown praticamente vazia, o comércio está fazendo a sua parte, está fechado. Agora o que a gente espera é que a prefeitura faça a estrutura necessária para atender os possíveis doentes, que pode ser eu, pode ser você que está em casa, pode ser um filho. Amanhã eu estou de plantão no Raul Sertã, quarta-feira, 24 horas. Exato, pode ser o doutor, não é isso? Doutor, oi, amigo. Eu até tentei falar com ele, mas a gente não conseguiu pelo telefone, né? Que foi o vereador Marcinho, que ele fez uma denúncia que no hospital Raul Sertã possui apenas 5 ventiladores. Isso é suficiente, disponíveis. Isso é suficiente para atender a demanda, doutor? Não vai ser, não vai dar, né? Eles têm que estar pensando em números de pacientes infectados, porque a intubação, nesses casos de pacientes graves, o primeiro passo foi dado para dar um conforto respiratório ao doente e também diminuir a contaminação. Porque quando você intuba, o paciente para, ele vai estar respirando com o aparelho, entendeu? Então eles têm que ter uma atenção para isso. Por isso que eu sugiro novamente que seja feito tipo um hospital de campanha, um quartel-general contra o vírus, não vai fazer mal nenhum. Tenho certeza que vários médicos da cidade, como eu, que são competentes, vários enfermeiros maravilhosos, vão querer trabalhar lá, que não vão se incomodar, porque nossa profissão é essa. A gente fez um juramento para isso. Então, independente se a gente se expõe, é lógico que a gente tem que ter proteção também, mas a gente está aí para tentar e fazer de tudo para salvar uma vida. Doutor, para explicar o telespectador em casa, né, para o público leigo, né, o que é intubar? É quando você vai botar o paciente para a ventilação mecânica. É a máquina que respira pelo paciente, é isso? Isso. Entendeu? Então vai facilitar, vai dar um conforto respiratório maior para o paciente. Mas isso é porque a quantidade a quantidade da infecção faz com que o pulmão de secreção é muito grande, é isso? Vai facilitar a expansibilidade pulmonar, entendeu? Dá mais conforto ao paciente. Ele vai ter um ritmo de respiratório, entendeu? Então geralmente, nesse caso, além de dar esse conforto ao paciente, também é para poder evitar contaminação, viu? Dos profissionais de saúde também. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança ao nosso povo, à nossa gente. Como eu falei ontem, tem que falar todos os dias, não vamos superar essa crise. Acho que sirva de lição para todos. Que a gente se aproxime mais das nossas famílias e cuidemos um dos outros. Porque uma situação dessa, você vê, o mundo inteiro ficou refém de um pequeno vírus. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Agradeço mais uma vez pela atenção que trouxe as informações a respeito dessa pandemia que está, tudo indica, se iniciando no município de Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.